as regras do banheiro. Colocou as leves no banheiro, perguntaram se eram as regras do banheiro. No momento você fala, né? Vai ficar ali. Tá? Então, B de bola, 2 estão corretas. A 2 e a 3. Seguindo, investigador da Polícia Civil 2005. Último concurso para investigador, 2005. Quantos anos? É muito tempo sem concurso para investigador. E eu acredito que esse será um dos últimos concursos para investigador. Vocês acompanharam a história do investigador, né? O investigador ele foi excluído do plano de carreira, tá? Só que a lei que fez isso, ela foi declarada inconstitucional por só vício de formalidade. Quer dizer, parece que a lei não foi aprovada como tinha que ser aprovada, entendeu? E aí deu um vício de forma, e aí caiu por terra, o investigador continua um cargo da Polícia Civil de nível médio, por enquanto. Eu acho que vai ser um dos últimos, tem que aproveitar e entrar agora, tá? Bom, em caso de falta leve, a pena aplicável verbalmente ao policial civil bom, falta leve pode ser uma advertência, pode ser uma repreensão ou pode ser uma suspensão de 1 a 15 dias. Mas olha a dica do enunciado. Qual é a penalidade verbal? Qual delas é verbal? Advertência, gabarito, letra B de bola. Aqui foi uma que eu inventei, tá, gente? Baseada naquela de papilo, eu inventei aqui uma pra gente. Não sei se deu certo, vamos tentar. O Decreto-Lei 218 veicula o Estatuto dos Policiais, ponto. Tendo em conta o disposto nesse diploma, aprecia as seguintes proposições. Item 1. De acordo com o Estatuto, simular doença para esquivar-se ao cumprimento do dever é classificado como falta média. Ih, gente, está tendo uma diligência, vamos. Ai, pessoal, comecei a passar mal, estou passando mal. Vão vocês na frente, assim que eu me recuperar eu vou, tá? Não pode, gente. Policial, código de ética. Policial jamais poderá revelar tibieza. O que é tibieza? Frouxidão, medo, né? Então, simular doença, dizer que está passando mal, para não ir para uma diligência é falta disciplinar. Leve, média ou grave? Média, tá certo. 2. Na aplicação de penalidade, dentre outras circunstâncias, serão levados em conta as causas de justificação, circunstâncias atenuantes e antecedentes criminais. Falso. Estaria certo causas de justificação, está certo circunstâncias atenuantes, mas os antecedentes criminais, não. 3. Em casos de falta leve, a pena aplicável por escrito ao policial é a advertência? Não, advertência é verbal, repreensão que é por escrito. Constitui transgressão disciplinar classificada como média, esquivar-se, na ausência da autoridade competente, de atender a ocorrências passíveis de intervenção policial que presencie ou de que tenha conhecimento imediato, mesmo fora da escala de serviço. Você está lá na delegacia, toca o telefone, é uma ocorrência. Você atende a ocorrência, pega endereço, tudo e tal, e aí você bota o telefone no gancho, né? E aí você vê que ninguém viu e some com a ocorrência policial. Pode isso, gente? Não pode. É transgressão. Leve, média ou grave? Grave. É grave. Então, essa está errada. Constitui transgressão disciplinar classificada como média portar-se de modo inconveniente em lugar público ou acessível ao público. Grave. Aí, o que eu concluí? A 1 está certa, a 1 só. Então, julgando as assertivas, assinale se uma estiver
correta. Gabarito letra A. Tem mais aqui, gente? Tem, né? Vamos só terminar, eu te dou um breakzinho. Já está na hora do break? Já, meu Deus. Vamos lá. Inspetor da Polícia Civil, concurso 2001. A pena de demissão decorrente de processo disciplinar instaurado contra delegado vinculado à Polícia Civil do Rio somente poderá ser aplicada pelo governador. Gabarito C, porque é um delegado, né? Se fosse outro policial, poderia ser secretário. Mais uma, oficial de cartório da Polícia Civil. De acordo com o estatuto, o ocupante de cargo público pode sofrer punições administrativas em razão da prática de infrações disciplinares. Assinale a alternativa que não corresponde a uma das punições que podem ser impostas aos servidores públicos. Letra A, demissão. Letra B, cassação da aposentadoria. Letra C, cassação da disponibilidade. Letra D, advertência. E letra E, exoneração. Qual delas não é penalidade? Letra E, exoneração, tá? Exoneração, gente, é perder o cargo sem natureza punitiva. Me dá um caso em que você seria exonerado, por exemplo, reprovação em estágio probatório. Você praticou crime? Não. Você praticou infração disciplinar? Não. Você apenas não alcançou o desempenho esperado para ter o quê? Estabilidade e permanência no serviço público. Você vai ser desligado pela exoneração. Agora, pratica infração grave para ver, né? Pratica aqueles casos do 52 do Decreto-Lei 220, você será demitido. Demissão é a perda do cargo com caráter punitivo. Quando você é exonerado, você recebe verbas tipo férias proporcionais, 13º proporcional. Quando você é demitido, não recebe nada, no máximo ali saldo de salário do mês, tá? Outra coisa, quando você é exonerado, no dia seguinte você pode fazer concurso de novo, assumir cargo público comissionado sem restrição nenhuma. Se você é demitido, você não faz concurso por pelo menos quanto tempo? 5 anos. Os editais normalmente colocam 5 anos, tá? Demitido do serviço público, tá, gente? Não é da iniciativa privada. Na carteira assinada tem algo bem similar. Você não tem a dispensa sem justa causa e a dispensa com justa causa, né? A dispensa sem justa causa para vocês no serviço público se chama exoneração. Já a dispensa com justa causa no serviço público se chama demissão, né? Ok. Prescrição. Isso você já sabe. Qual é o prazo que a administração tem para te punir com demissão, cassação de aposentadoria, cassação da disponibilidade? 5 anos. E qual é o prazo que ela tem para te demitir? Qual é o prazo que ela tem para te punir com advertência, repreensão e suspensão? 2 anos. Agora, cuidado. O prazo de prescrição que a gente está lendo aqui, 5 e 2, só se aplica quando a infração que você praticou não está lá no Código Penal como um crime. Porque quando a infração que você pratica administrativa também está no Código Penal como um crime, neste caso, administrativamente, eles seguem a prescrição do crime, que normalmente é maior. Entenderam? Então, assim, qual é a regra? 5 e 2, já sabe. Agora, se a questão disser que a infração que você praticou está lá no Código Penal prevista também como um crime, aí, neste caso, administrativamente, segue-se a prescrição do crime. Tá? Por que isso, gente? Porque, normalmente, a administração pública espera o resultado do processo penal para tomar a medida administrativa.
Mas é uma regra? Não é uma regra. Lembra que os processos são independentes entre si. Não precisa esperar o resultado penal para fazer a responsabilidade administrativa. Mas por que normalmente eles esperam o penal? Porque o penal pode mudar o resultado. Aí imagina, olha só, instaura um processo disciplinar. Aí eu demito o cara. Aí o cara está demitido, beleza. Aí lá o processo criminal leva 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos para terminar. E lá no penal conclui-se que a Raquel é inocente. Ela vai ser absolvida por negativa do fato ou negativa de autoria. Esse resultado, absolvição, repercute no administrativo. Eu tenho que ser reintegrada ao cargo e eles vão ter que me pagar 6 anos que eu não trabalhei. 6 anos de férias, 6 anos de 13º. Imagina essa indenização, tá? Então, nesse caso, o que fica melhor para a administração? Deixa o cara trabalhando, né? Porque é melhor pagar, mas ele trabalha, do que depois ter que pagar sem ele ter trabalhado, né? Então, por isso, eles normalmente esperam o resultado penal para, então, executar a medida administrativa. Só que a prescrição administrativa é curta. É 2, é 5, né? Então, para evitar que o lance prescreva administrativamente antes do resultado penal, é que eles colocaram esta regra. Quando a infração está no Código Penal como um crime, administrativamente a prescrição segue o prazo da prescrição do crime. Assim evita a prescrição, né? Porque a administração espera o resultado penal, né? E aí fica tranquila porque aplica-se a prescrição penal e não a prescrição administrativa ao caso, tá? Temos os casos de primeiro, quando começa a contar a prescrição? Quando ela começa a contar? Da data em que o fato se tornou o quê? Conhecido. E a prescrição interrompe pela abertura do processo disciplinar, pela abertura da sindicância ou do processo disciplinar. O que é isso? Não tem 5 anos para eles abrirem o processo para te demitir? Quando você pode comemorar? Depois dos 5 anos. Amanhã acaba os 5 anos da administração. Você só pode comemorar depois da manhã. Porque amanhã eles podem abrir o processo. Ah, professora, mas não vai dar tempo de fazer o processo em 1 dia. Dá tempo de fazer um processo disciplinar em 1 dia? Não. Mas quando abre a sindicância ou o processo, o que acontece com o prazo da prescrição? Interrompe. E o que isso significa? Para de contar. E quando volta a contar, volta do 0. Devolve todo o prazo para a administração. Então, só pode comemorar depois do prazo mesmo, tá? E tem casos que suspendem também. Suspender é o seguinte: para de contar e quando retoma a contagem, retoma da onde parou. Então, tem situações que interrompem a prescrição, para de contar e retoma a contagem do prazo do 0. E tem casos que para de contar o prazo e retoma a contagem da onde parou. Então, o primeiro caso é interrupção da prescrição. Nós teremos interrupção da prescrição quando abre o processo disciplinar ou a sindicância. O prazo para de contar e volta do 0. Já nos casos de suspensão, que está do ladinho, o prazo para de contar e retoma da onde parou. Por exemplo, assim, ó, suspende a prescrição enquanto sobrestadas a sindicância ou processo para guardar uma decisão judicial. Tá vendo? Eles abrem o processo, interrompeu a prescrição. Só que daí eles suspendem a contagem do prazo para aguardar o resultado de uma decisão judicial, que pode ser a decisão daquele processo criminal que eu comentei com vocês. Aí, nesse período, o prazo, ele não corre, porque ele está o quê? Suspenso. Quando sai a decisão judicial, do processo judicial, retoma a contagem do prazo de prescrição, mas da onde
Parou. Aqui tem uma questão de prova, rapidinho, ó. Oficial de cartório da Polícia Civil, o Estatuto dos Policiais Civis estabelece prazos de prescrição. Como regra, a falta sujeita à pena de demissão prescreverá em 5 anos. Ó, que presente, tá? Então é isso, é assim que pode cair, ok? Fechamos a primeira apostila. Essa apostila está lá no teu portal do aluno, ok? Foi o primeiro dia de aula que a gente teve, está lá o material para você baixar, imprimir. Se não tiver como, tem lá na Xerox, com certeza. E agora, na sequência, depois do break, a gente pega o segundo material, que está lá no portal do aluno,